Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Hoje iremos ver as questões relativas à aula de número 10. Sou o professor Nelson Fujita e daremos, portanto, sequência a esse curso. Lembrando sempre que nós gostamos sempre de recapitular o que se quer e o que se tem, não é? Por quê? Porque são as questões, é a forma como nós abordamos uma questão, né, no enunciado, identificar o que é pedido e o que é dado. Vamos lá então? O que se quer e o que se tem? O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. O que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos esse enunciado para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Essa técnica nos permite extrair fundamentalmente e rapidamente o que se pretende do enunciado do exercício para que a gente possa estabelecer uma estratégia e resolvê-lo em seguida, ok? Então vamos à primeira questão de hoje. Em 2015, o exercício 177 diz o seguinte: no contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão de um jogador são como no esquema. No esquema vemos, portanto, uma carta da mesa virada, 6/8, e as cartas da mão. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? E aí são dadas 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade de cartas da mão desse jogador para poder formar um par com a carta da mesa. O que se tem? 9 cartas na mão e uma carta na mesa com o valor estampado de 6/8. Vamos à resolução. Para formar um par, precisamos identificar as cartas na mão que também representem o mesmo valor de 6/8. Então, se nós formos olhar essas cartas, nós vamos observar aqui, vários valores, sendo que a última aqui, a primeira à esquerda, é 75%, né? Depois temos 0,75, não é? E depois temos 3/4, que é a primeira aqui à direita. Portanto, são essas 3 cartas, 3/4, 0,75 e 75%, que representam a fração 6 dividido por 8, 6/8. Portanto, são 3 cartas e a resposta correta é a alternativa I. Ok? Bem simples essa questão. Vamos à próxima. Em 2015, o exercício 162 diz o seguinte: o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, e aí existem 5 possibilidades, começando com 2 e finalizando com 80.
vamos à resolução. O que se quer? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas segundo critérios estabelecidos. O que se tem? O cinema distribuirá 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 ingressos para a sessão noturna. Critérios. Primeiro, cada escola deverá ser atendida para uma única sessão, vespertina ou noturna. Segundo, as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. E terceiro, não haverá sobra. Então vamos resolver esse exercício procurando encontrar o maior divisor comum às escolas para atender esses critérios. É um problema, portanto, de máximo divisor comum, ou MDC. Vamos fazer então o cálculo do MDC entre essas duas possibilidades, 400 e 320. Para obtermos o máximo divisor comum, nós colocamos esses dois números um ao lado do outro e vamos começar então a verificar a divisibilidade, começando pelos números primos, 2, depois 3, depois 5 e assim por diante. Então vamos lá. 400 e 325 dá por 2? Sim, dá por 2. 400 por 2, 200, 320 por 2, 160. Continua ainda dando por 2? Sim. 200 por 2 dá 100, 160, por 2, 80. Por 2 novamente, 50 e 40. Por 2 mais uma vez, dá 25 e 20. Agora, aquela coluna começada com 320 dá mais uma vez por 2. Porém, a primeira coluna já não permite mais por 2. Vamos tentar 3? Também não dá. 4 também não, até porque 4 é divisor de 2. Finalmente, o número 5, que é o outro primo seguinte, é possível. Então, 25 por 5 dá 5 e 20 por 5 dá 4. Portanto, para acharmos o máximo divisor comum, nós vamos verificar aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quarta, vezes o fator 5. 2 elevado à quarta é 16, vezes 5, 16 vezes 5, 80. Então, poderão ser atendidas no mínimo, que é o que o exercício pergunta, né? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas, 400 dividido por esse divisor comum, que é 80, que são 5 escolas no período vespertino. Né? Período vespertino. E no período noturno, que são os 320 ingressos, são divididos por 80, 320 por esse máximo divisor comum, dá 4. Então nós temos 5 escolas no período vespertino, 4 no período noturno, total de escolas que podem ser atendidos. E a resposta, são 9 escolas, e a resposta correta é a alternativa C, ok? Vamos à próxima. Em 2017, o exercício 166 diz o seguinte: uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens, que combinadas entre si determinam 18 marchas, o número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca. E aí temos uma figura mostrando como é que essas engrenagens, né, determinam as 18 marchas, sendo 3 coroas aqui na região do pedal e 6 coroas aqui na região, 6 engrenagens aqui na região do eixo da bicicleta, tá certo? As que ficam no eixo do pedal são chamadas de coroas. As que ficam no eixo transmissor, né, da roda motriz são chamadas de catracas, ok? Então vamos lá. Os números de dentes das engrenagens das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listadas no quadro. Então tem um quadro aqui e diz o seguinte, que o número de dentes da coroa da primeira marcha é 46, da segunda 36, da terceira 26. Vejam que o número de dentes decresce à medida que o número de marchas aumenta. E na catraca, da mesma forma, na primeira é 24, na segunda 22, na terceira 20, na quarta 18, na quinta 16 e na sexta 14. Vejo também que o número de dentes nas engrenagens, à medida que sobem as marchas, elas também diminuem, tanto na coroa quanto na catraca. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira, que é a roda motriz, né, a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Tá?
Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das seguintes combinações de engrenagens: coroa pela catraca, coroa versus catraca. Então nós temos 5 possibilidades, né? E o exercício pede a combinação escolhida para realizar esse passeio da forma desejada é, e são dadas então essas 5 possibilidades que o exercício apresenta aqui, sendo que a primeira é a primeira pela primeira, a segunda primeira pela sexta, a terceira segunda pela quarta, a quarta é a terceira pela primeira e a quinta é a terceira pela sexta. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a combinação coroa versus catraca para propiciar a menor velocidade? Menor velocidade, para que vá mais devagar. O que se tem? Um conjunto de engrenagens, vamos chamar de coroas, fixas no pedal da bicicleta, transmitindo o movimento a outro conjunto de engrenagens, as catracas, no eixo motriz da bicicleta. Isso se fazendo através de uma corrente, não é? Número de dentes dessas engrenagens no perímetro de cada uma delas indica a menor ou maior marcha, respectivamente maior ou menor quantidade de dentes, né? Ou seja, inversamente proporcional ao número de dentes. A maior marcha é que tem menor número de dentes e a menor marcha é que tem a menor marcha, a maior quantidade de dentes. Vamos à resolução. A maior velocidade na coroa é da engrenagem com maior quantidade de dentes, pois produz maior deslocamento por pedalada. E a menor velocidade na de menor quantidade de dentes. Ok? Vamos repetir. A maior velocidade que se obtém na coroa é da engrenagem com maior quantidade de dentes. Por quê? A cada pedalada vai girar, a cada pedalada inteira, eu vou girar totalmente a coroa. E obviamente a coroa girando uma volta inteira vai fazer com que a corrente faça uma volta, né, completa, e com isso o deslocamento será muito maior, quanto maior for o diâmetro dessa coroa. Portanto, quanto maior a quantidade de dentes, maior o deslocamento por pedalada. E a menor velocidade vai ocorrer naquela que tem menor quantidade de dentes. Isso, portanto, se dá na terceira marcha. Opostamente à coroa, a maior velocidade na catraca é da engrenagem com menor quantidade de dentes. Por isso, um giro completo na roda motriz é efetuado mais rapidamente. Inversamente, a menor velocidade está naquela de maior número de dentes, ou seja, aquela que leva mais tempo para um giro completo, que é a da primeira marcha, ok? Então vejam bem, vamos imaginar que eu tivesse uma relação de 1 para 1, né? Coroa e catraca. Então, a cada pedalada aqui, a cada volta completa no pedal, eu vou ter uma volta completa também na roda motriz traseira, na catraca, ok? Então, cada uma volta na coroa vai me dar uma volta também. Agora, vejam bem, se eu reduzir à metade o número de dentes, ou seja, reduzir à metade o diâmetro dessa catraca, o que vai acontecer? A cada uma volta aqui vai possibilitar dar 2 voltas na roda traseira, na roda motriz. Então, a cada volta eu giro 2, porque o diâmetro da coroa é o dobro da catraca, ok? Portanto, quanto menor for a quantidade de dentes na catraca, isso é feito, a roda vai girar muito mais rapidamente. Então, a de menor velocidade é aquela catraca que tenha o maior diâmetro, que tenha o maior número de dentes, que seria, portanto, a primeira marcha. Então, a resposta correta é a relação apresentada no item 4, a relação da marcha 4, que é a terceira marcha no pedal pela primeira coroa no eixo motriz, ok? Então, vamos à próxima questão. No ano de 2019, uma questão similar, de número 149. Ela diz assim:
Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamadas catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação da figura. Então a figura mostra, não é, um disco dentado e o diâmetro desse disco, que é, então, vamos dizer assim, o esquema de uma catraca ou de uma coroa. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal são dadas 5 alternativas, começando com 2,3 e finalizando com 10,5. Vamos à resolução. O que se quer? O valor mais próximo da medida e o diâmetro da segunda catraca em centímetro. O que se tem? Uma catraca com diâmetro de 1 igual a 7 centímetros no eixo motriz da bicicleta. Uma segunda catraca com um diâmetro de 2, que eu quero achar, nesse mesmo eixo, para aumentar em 50% a velocidade. Vamos resolver utilizando a regra de 3 inversa. Por que vamos utilizar a regra de 3 inversa e não a direta? Pelo que nós acabamos de mostrar no exercício anterior. Ou seja, o eixo motriz, né, o eixo motriz da bicicleta, onde fica exatamente a roda traseira, cada vez que eu reduzir o diâmetro da catraca, eu aumento a velocidade. E cada vez que eu aumentar o diâmetro da catraca, eu reduzo a velocidade. Só recapitulando, se eu tenho no pedal o diâmetro da coroa igual ao diâmetro da catraca, ou seja, a relação é de 1 para 1, o que vai acontecer? A cada volta do pedal vai me produzir uma volta na roda da bicicleta, não é? Agora, se a relação for de 1 no pedal para 2, reduzindo 2 na catraca, ou seja, o diâmetro da catraca for a metade da coroa, a metade, a cada uma volta que eu der no pedal, vou produzir 2 voltas na roda motriz, na catraca. Portanto, quanto menor a catraca, maior a velocidade. Portanto, uma regra de 3 inversa. Então vamos lá, a maior velocidade na catraca é a da engrenagem com menor quantidade de dentes, pois um giro completo na roda motriz é efetuado mais rapidamente. Então, se eu tenho uma velocidade V1 correspondente a 7 centímetros nessa catraca traseira, né, a catraca da roda traseira, se eu aumentar a velocidade para 1 vezes e meia V1, porque eu quero que 50% a mais, é 1,5 vezes essa velocidade V1. Vou obter um diâmetro X, lembrando que é uma relação inversa. À medida que eu aumento a velocidade, eu reduzo o diâmetro, portanto a relação seria inversa, ok? Então, V1 está para 1,5, V1 segundo X está para 7. Portanto, fazendo essa relação, essa regra de 3, o X igual a 7 dividido por 1,5 e vamos encontrar 4,7 centímetros. Portanto, encontramos de fato uma engrenagem com diâmetro menor que 7. E a resposta adequada é a resposta C, 4,7. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, o exercício 170 diz o seguinte: o álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q minúscula de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M minúsculo desse indivíduo
medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A pergunta: a expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Então são dadas aqui 5 possibilidades, 5 inequações, né? E pedindo para se apontar qual a que de fato está correta em função do enunciado dessa questão. Então vamos à resolução. O que se quer? A expressão relacionando Q, minúsculo, e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde de acordo com essa organização. O que se tem? A fórmula da concentração alcoólica. A concentração alcoólica, C, é igual a Q, que essa concentração alcoólica no indivíduo, dividido pelo volume de sangue. Lembrando que o volume de sangue é calculado em função da massa de cada indivíduo, né? 8% dessa massa. Portanto, essa concentração alcoólica é a quantidade ingerida de álcool em gramas, Q minúsculo, dividido por 0,08, ou seja, 8%, vezes essa massa. E o resultado dessa divisão vai me dar a concentração alcoólica em litros. Vai dar o volume em litros, vai dar em gramas por litro. E essa concentração em gramas por litro, ela é prejudicial ao ser humano quando esse número, essa concentração, for superior a 0,4. Então, concentração superior a 0,4 grama por litro de álcool é prejudicial. Vamos à resolução. Substituindo nessa fórmula, C, que é igual a Q dividido por 0,08 M, e isso é maior que 0,4, eu obtenho uma inequação aqui. Se eu isolar o Q aqui, passando 0,08 M por segundo membro, eu vou ter que Q tem que ser maior que 0,032 vezes a massa do indivíduo. Ou seja, 3,2% da massa do indivíduo já me produz uma concentração alcoólica prejudicial à saúde. E a resposta correta é a resposta E. Observem aqui, olha, que se eu passar o denominador 0,08 vezes a massa para o segundo membro, ela vai passar multiplicando e eu vou ter Q maior que 0,032 e a resposta correta, então, é a alternativa E. Vamos para a próxima. No ano de 2013, o exercício 140, ele diz o seguinte: um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos que deverá comprar. Verifica-se que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% em produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. Então, nós temos 4 produtos aqui: arroz, feijão, soja e milho. Os preços desses produtos para o tipo A e para o tipo B, lembrando que o tipo B ele apresenta um rendimento apenas de 90% do tipo A. A pergunta: os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante para apresentar então o menor custo-benefício são, respectivamente, são dadas então 5 possibilidades de combinação para que a gente determine qual é a correta. Vamos à resolução. O que se quer? Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos, se A ou B, para o menor custo-benefício. O que se tem? Informação do rendimento por tipo: A, 100%, B, 90%. Então, lembrando que no caso de um tipo B, ou de qualquer um dos tipos, o preço real é o preço nominal dividido por 0,9, ok? Então, se eu tenho um arroz do tipo A, por exemplo, 100%, o preço nominal vai ser exatamente igual ao preço real, porque eu não estou comprando nenhuma impureza, eu tenho 100% desse próprio arroz. Porém, se eu estiver comprando um arroz do tipo B, com 90% de pureza e 10% de impureza, o que eu estou comprando, o preço real, seria o que? Esse preço
dividido por 0,9 na realidade, ok? Então vamos lá. Resolução. A tabela, vamos construir uma tabela comparativa em preços reais por quilograma. Então vamos colocar aqui esses 4 produtos, os preços A e B, nominais, né? Então o arroz é 2, e o preço nominal dele é 2, e o tipo B é 1,70, o feijão tipo A 4,50, o tipo B 4,10, o soja tipo A 3,80, o tipo B 3,50 e o milho, o tipo A R$ 6,00 e o tipo B 5,30. Vamos achar essa mesma relação agora real. Como é que eu acho a relação real? Eu pego o preço nominal e divido por 0,9. Então, que fica 90%. Então, eu vou pegar esse preço aqui, ó, 2, e vou dividir por 0,9 e vou achar 1,89. Então, agora vou comparar 2 com 1,89, que são os preços reais e não nominais. Porque esse preço de 1,89 já está embutindo esse rendimento de 90%. Então, 2 em relação a 1,89, o de menor custo, menor valor real, é o B. No segundo caso, o menor valor é o A, porque eu tenho 4,50 por 4,55. No terceiro caso, 3,80 por 3,89. Né? Lembrando novamente que o 3,89, como é que foi encontrado? É o 3,50 dividido por 0,9. Então, nesse caso, o tipo A é a melhor solução. E, finalmente, para o milho, fazendo a divisão de 5,30 por 0,9, eu vou encontrar 5,89 menor do que 6. Então, esse preço aqui é melhor do que esse, do tipo A, e, portanto, a melhor alternativa aqui é B. Então, a relação daqueles que apresentam menor custo-benefício são, respectivamente, B, A e B. E a resposta correta é a alternativa D, B, A e B. Ok? Vamos para a próxima questão. No ano de 2014, o exercício 136 tem a seguinte redação. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Então, nós temos aqui um gráfico onde essa linha escura no topo do gráfico, né, ela representa o total da taxa de desemprego. Né? Como se está ainda no primeiro semestre de 2012, não se tem esse gráfico completo, só tem aqui a linha, porque essa linha aqui refere-se ao total de 2011. Essa coluna de gráficos aqui, essas colunas correspondem de janeiro a junho, o que? Outubro de 2012 e aberto em 2012, ou seja, nós temos aqui oculto em 2012, que é essa parte branquinha, e a parte achureada é aberto em 2012. Então, lembrando, portanto, que o emprego total é a soma do chamado emprego aberto com o emprego oculto. A taxa de emprego aberto com a taxa de desemprego oculto. Então, vamos lá. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2002 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012. E que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Pergunta-se, nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido, em termos percentuais, D. E são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? A taxa, em percentagem, de desemprego aberto de dezembro de 2012. O que se tem? O gráfico mensal da taxa de desemprego aberto e oculto de 2012 e o total em 2011. A taxa de desemprego oculto de dezembro de 2012 tem que ser igual à metade dessa taxa em junho de 2012, ou seja, 1,1%. A taxa de desemprego total em dezembro de 2012 é igual a 9%, extraído do gráfico de dezembro de 2011. Então, vamos checar essas informações aqui. Se nós olharmos o gráfico, ok?
nós temos aqui o último valor apresentado no gráfico, 9%, corresponde ao mês de dezembro de 2011. Então, 9% é a taxa de desemprego total em dezembro de 2012, que tem que ser igual, de acordo com o enunciado, ao mesmo valor em 2011, 9%. A taxa de desemprego oculto de dezembro de 2012 é igual à metade dessa taxa verificada em junho de 2012. Então, se nós olharmos aqui no mês de junho de 2012, nós vamos verificar que esse quadrado branquinho aqui, né, corresponde à taxa de desemprego oculto em junho de 2012. Portanto, em dezembro, de acordo com o enunciado, esse valor tem que ser metade disso, ou seja, 1,1%. Portanto, como nós sabemos que a taxa de desemprego total, que aparece aqui no topo desse gráfico, é a soma do emprego, taxa de desemprego oculto, que é a clarinha, com a taxa de desemprego aberto, que é a escurinha, né? É a soma disso. Portanto, a diferença entre 9 e 1,1 vai nos dar o quê? Vai nos dar a taxa de desemprego aberto. Okay? É o total menos oculto, 9 menos 1,1, 7,9%. E a resposta correta é a alternativa E. Ok? Vamos à próxima questão. No ano de 2014, o exercício 137 diz o seguinte: a taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então, nós temos no ano de 2010, que a taxa do ano de 2000, que a taxa de fecundidade é 2,38%, enquanto em 2010 esse valor caiu para 1,90%. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade nesse período de 2000 até 2010 se repita também no período de 2010 a 2020, essa mesma taxa. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de, e são dadas 5 possibilidades aqui, vamos checar qual delas é a mais correta, ou é a correta. O que se quer? A taxa de fecundidade prevista para o Brasil em 2020. O que se tem? Taxa em 2020, 2,38%. Taxa em 2010, 1,90%. Qual é a previsão? Que essa variação ocorra de forma igual entre 2010 e 2020. O que é essa variação? Ou seja, que a redução que ocorreu entre 2000 e 2010 seja mantida entre 2010 e 2020. É a previsão de igual variação. Vamos à resolução. Cálculo da variação percentual de 2010 para 2020. É o quê? É 1,90%, que é a taxa de fecundidade verificada em 2010, dividido pela de 2000, que é 2,28, vai dar 0,79 ou aproximadamente 80%. Portanto, a previsão da taxa em 2020 será 80% daquela verificada em 2010, ou 0,8 vezes 1,90, o que vai dar 1,52%, e a resposta correta é a alternativa C, 1,52, que é essa relação pedida. Ok? Vamos à próxima. No ano de 2014, o exercício 140 diz o seguinte: de acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descarga de banheiro. 27% são para cozinhar e beber. E 15% são para as demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia, por pessoa. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Então, estão aqui as 5 atividades colocadas: tomar banho, dar descarga, lavar as mãos, escovar os dentes, beber e cozinhar, e o que seria adequado para um consumo moderado.
Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado nessa tabela, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água. Então, o exercício pergunta o seguinte: se o brasileiro que tem esse costume aqui, né, de consumo, modificar para esse segundo motivo e para as demais atividades manter a mesma situação, qual seria o consumo diário de água em litros? Vamos à resolução. O que se quer? A economia de água diária se adotada a sugestão do quadro de consumo. O que se tem? Total gasto com consumo de água per capita, ou seja, 200 litros por indivíduo dia. E porcentagem de consumo por atividade. E temos também o quadro de consumo sugerido por atividade. Então vamos fazer um quadro comparativo e montar esse quadro para verificarmos qual seria a economia verificada pelo quadro sugerido. Então, a atividade banho, lavar mãos e escovar dentes, tomar banho, lavar as mãos e escovar dentes corresponde a 25% desse consumo de 200 litros. O que é 25% de 200? É um quarto. Né? Um quarto, ou 0,25 vezes 200 vai dar o quê? 50 litros. O que é sugerido? O que é sugerido é que tomar banho são 24 litros. Lavar as mãos são 3 litros. Escovar os dentes são 2,4. Se eu somar isso aqui vai dar 5,6 com 24 vai dar 29,6 litros. Então 29,6 litros é o que o quadro sugere. O que se gasta, 50. A economia seria 50 menos 29,6, o que dá 20,4. Ok? Vamos para o segundo. Descarga. Na descarga se consome 33%, o que dá 66 litros. 0,33 vezes 200 vai dar 66. O que eles sugerem no quadro? Dar descarga consumir apenas 18 litros. Então, os 66 menos os 18 vai me economizar 48 litros por descarga. Beber e cozinhar. 27% é o que o brasileiro consome. O que seria, portanto, 27% de 200 vai dar 54. E o sugerido é 22 para beber e cozinhar, o que vai dar, portanto, uma economia de 32 litros. Para as demais atividades, o quadro não sugere nada. Ok? Então, o que é de fato economizado estaria aqui nessas três primeiras linhas aqui desse quadro. Então, nós temos aqui 20,4, 48 mais 32, o que dá um total de 60,4 litros diariamente consumidos de água per capita, por indivíduo. E a resposta correta é a alternativa C, 100,4. Ok? Vamos ao próximo. No ano de 2016, o exercício 174 tem a seguinte redação: densidade absoluta, D minúsculo, é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, DA, DB e DC. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B, e esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Após essa análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Então, são dadas 5 possibilidades de comparação entre essas densidades. Vamos à resolução? O que se quer? O ordenamento das densidades dos corpos A, B e C. O que se tem? A expressão da densidade. A densidade é igual a massa dividido por volume. O que se tem ainda é que a massa do corpo A é 1,5 vezes a massa do corpo B. A massa do corpo B é 3/4 da massa do corpo C. O volume de A é igual ao volume de B.
e o volume de B é 1,2 vezes o volume de C. São os dados do enunciado aqui, né? Então, diz assim, nós vamos verificar que o corpo A possuía 1 vezes e meia a massa do corpo B, está aqui. Em massa A, 1 vezes e meia a massa B. Depois, esse corpo B, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Então, a massa do corpo B é igual a 3/4 da massa C. O volume do corpo A, o mesmo volume do corpo B. O volume de A é igual ao volume de B. E o volume de B, 20% maior que o corpo C. Se ele é 20% maior, é 1,2 vezes o volume de C. Vamos à resolução. A densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, pela própria definição. Então, se a massa de A é igual a 1 vezes e meia a massa de B e os volumes são iguais, correto? Como densidade é massa dividido por volume, que é igual, né? Densidade igual a massa dividido por volume. Então, o que acontece? Se o volume é o mesmo, se eu alterar a massa, se eu aumentar a massa, eu aumento a densidade. Se eu reduzir a massa, eu reduzo a densidade, porque massa é diretamente proporcional à densidade. Então, nesse caso, como eu aumentei a massa em 1 vezes e meia, a densidade também ficou aumentada em 1 vezes e meia. A densidade de A é 1 vezes e meia de B. Por outro lado, se a massa B é 3/4 da massa C e o volume B é 1,2 vezes o volume C, o que nós temos aqui? Nós temos que a densidade do corpo B, que é a massa dividido pelo volume, então seria 0,75 da massa de C, 0,75 da massa de C, que é 3/4 da massa C, dividido por 1,2 do volume de C, que é o volume B. Tá? Portanto, repetindo, a densidade do corpo B é a sua massa MB, que é 0,75 MC, dividido por volume B, que é 1,2 vezes o volume C. Fazendo esse cálculo, 0,75 dividido por 1,2, eu vou achar 0,625 massa de C dividido por volume de C. Ora, por definição, massa sobre volume é densidade. Densidade igual a massa sobre volume. Isso aqui vai dar 0,625 dC. Então vamos lá. Então eu tenho que a densidade A é igual a 1 vezes e meia dB. E que a densidade B é menor que dC, 0,625. Então vamos lá. Então a densidade A é igual a 1 vezes e meia dB. Por ser 1 vezes e meia dB, eu multiplico por 0,625, né? E vou obter densidade de A em relação a C. Isso aqui vai dar 0,937 dC. Então vamos lá. Então dC seria a maior densidade. Depois dA, a segunda, que é 0,937 de C. E a de B seria a menor delas, que é 0,625. Portanto, a escala correta é a densidade de B menor que a de A e menor que a de C. E a resposta correta é a alternativa A, a primeira apresentada. Com isso, nós terminamos a nossa série de exercícios de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Se não conseguiram entender alguma, revise novamente, retornem, né, ao vídeo. Lembrando-se que é extremamente importante inscrever-se no canal. Isso vai nos ajudar a permitir que a gente cresça com esse volume de inscritos no próprio canal do YouTube e nos possibilite novos cursos e outros vídeos de melhor qualidade para vocês. Aguardo a próxima aula com vocês e agradeço o comparecimento de todos. Muito obrigado.